de alimentação vegana. Nós vamos estar falando pela plateia que eu estou vendo aqui, é muita gente conhecida que já ouviu também eu falar essa temática, mas hoje vamos falar um pouquinho mais, né? E se pudermos acrescentar alguma coisa, gratidão. A Neide, a Darlene, que estão sempre por aqui, já ouviram bastante tudo isso. Então, tá. Queridos, vamos fazer então um momentozinho de centramento para podermos pedir a inspiração. Vamos ali conectar com o nosso coração. Porque quando o nosso coração está em paz, a nossa mente fica clara e límpida. E que possamos receber as bênçãos de sabedoria e luz para esta aula de hoje, no qual vamos estar juntos, buscando compreender um pouquinho mais sobre essa realidade de uma vida mais compassiva, mais cheia de respeito por todos os reinos. Gratidão infinita por este momento e que a luz desça sobre nós, nos inspirando, abençoando e fortalecendo a nossa motivação, a reta motivação. Namastê. Namastê, então, para todos. Iniciamos a nossa aula de hoje. É uma aula sobre alimentação consciente, né? Onde nós vamos estar abordando alguns aspectos. Como é uma hora de aula só, e nós temos que deixar 10 minutos para perguntas no final, então nós vamos estar utilizando o PowerPoint para que a mente fique mais dirigida, concentrada naquilo que nós vamos ter que falar, né? E vocês podem ir reservando as suas perguntas ali mais para o final, tá bom, queridos? Peço que todos fechem os seus microfones, mas eu também posso fechar por aqui, não tem problema. Então, agora eu vou compartilhar umas telas, tá? Eu só quero ver se vocês têm tela inteira. Estão vendo a tela inteira? Ou a tela parcial? É tela inteira ou parcial? Alguém pode dizer tela inteira? Inteira. Ah, ótimo. Então tá. Pra então, mim é nós parcial, vamos aí... Laura. Parcial? Parcial. Não está na apresentação. Parcial. Parcial. Então, não, mas eu já coloquei lá em apresentação. Deixa eu sair de novo e ir lá de novo, tá? Acho que agora vai dar. E agora? Deu? Tela inteira, Fabrícia? Tá certo. Ótimo. Agora sim, Então tá, Laura. queridos. Gratidão. Então, nós vamos dar uma olhadinha sobre essa questão da alimentação consciente, nutrição consciente, com esse propósito de sustentando a nossa vida, né? Que não é só a nossa vida que nós vamos estar sustentando quando tomamos essa decisão de fazermos uma escolha banhada, sustentada na compaixão, mas nós estamos ajudando a todos os reinos também, né? Porque todos fazemos parte de um grande macrocosmo no qual cada um tem que realizar e desenvolver o seu Dharma sem que haja interrupção. Então, nós vamos estar lendo uma frase muito linda de um livro que se chama Ana Yoga, que é o Yoga da Alimentação, que diz: mediante a pureza do alimento se purifica a própria natureza interior. A mente se forma a partir da porção mais sutil do alimento. Esta frase, para mim, ela é bastante significativa,
Porque quando nós vamos purificando aquilo que nós ingerimos como alimento físico, nós vamos dando condições de gerar uma outra frequência. E, naturalmente, a nossa natureza interna, ela também vai se purificando, né? E termina quando diz que a mente se forma a partir da porção mais sutil do alimento. Nós sabemos, né, segundo as Upanishads, que a nossa mente vai se formando pelo elemento mais sutil que está no próprio alimento. O elemento mais sutil contido no alimento é o elemento éter, né? E que nem todos os alimentos têm esse componente mais sutil, porque os alimentos que já passaram por um processo de putrificação, industrialização, eles perderam o prana, então perdem esse elemento mais sutil, né? A nossa mente vai sendo formada a partir disso. Quanto mais alimentos sutis, sustentados pela energia do prana, mais a nossa mente ganha uma dimensão de amplitude. Então, isso é bastante importante, né? Eu vou estar permeando toda a nossa conversa com esses pratos veganos deliciosos para que a gente possa entender que uma alimentação consciente baseada na alimentação vegana não se estabelece apenas com salada, né? Porque as pessoas pensam que a gente come só salada, se não grama. Mas nós temos aí um campo muito grande de opções, muito mesmo. Então, nós vamos estar permeando, né? Com esses pratos veganos maravilhosos. A palavra vegetarianismo é muito interessante porque ela vem do latim, vegetus. Sempre dá a noção de, por ser vegetarianismo, vem de vegetais, mas vem do latim da palavra vegetus, que significa aquilo que é inteiro, aquilo que é vivo, que é fresco, que é saudável, né? Então, a palavra vegetarianismo tem esse conceito de vivo, fresco, saudável, e não aquilo que vem só do reino vegetal, né? Claro que vem só do reino vegetal, mas nesse conceito de saudável, vivo e fresco. Aqui nós temos também uns bombons veganos, né? Com um chocolate vegano delicioso, dentro vai ter amoras. Então, eu gosto muito dessa expressão do Dr. Gabriel Cousins, que é um grande instrutor de alimentação vegana no planeta. Ele diz que o veganismo não é uma questão de moralidade ou superioridade. O veganismo é uma responsabilidade do impacto total das nossas ações, né? Olha a nossa responsabilidade na hora que nós escolhemos um alimento. Nós podemos estar auxiliando os reinos inferiores, né? Ou nós podemos estar contribuindo para um sofrimento muito mais intenso. Claro que o veganismo ele tem uma responsabilidade muito grande com a moral e ética, mas isso não significa, como diz o texto, que aquele que é vegano é superior a qualquer outra pessoa ou a qualquer outra opção de alimentação. Não há uma superioridade nisso, existe uma responsabilidade, porque no momento que nós escolhemos uma alimentação livre de crueldade, o nosso impacto, o nosso rastro, ou as nossas pisadas planetárias, né, elas vão ser bem menores. Nós vamos estar produzindo menos violências, sem dúvida alguma, em todos os reinos. Aqui é um pudim de coco com amora por cima. Essas amoras porque a gente colhe aqui na Chacaranata. Então, tendo uma visão bem geral sobre o vegetarianismo, né? O vegetarianismo, então, ele tem, assim, várias frentes.
o ovo lacto vegetariano, o lacto vegetariano, o veganismo, crudivorismo, frugivorismo, né? Então, aqui nós temos 5 ramificações, do mais denso para o mais sutil, porque uma alimentação vegetariana é uma alimentação bem ampla, né? E tem sido usada de uma forma muito grande em todo o planeta, quando se usa ovos e laticínios. Então, é uma opção muito fácil, é uma das opções mais fáceis, você só retira as carnes, mas utiliza de ovos e laticínios. Depois vai aprimorando, porque vai sutilizando, né? O teu organismo vai se sutilizando, a sua compreensão também vai se sutilizando, e passa por uma opção lacto-vegetariana, que vai tirando os ovos. Em todo o vegetarianismo na Índia é uma alimentação lacto-vegetariana, né? Ela não utiliza, essa alimentação indiana vegetariana não utiliza os ovos, porque na visão hindu, um ovo é uma galinha inteira, né? Então, se retira o ovo da alimentação vegetariana e se usa o lacto-vegetarianismo. Depois disso, nós vamos ter o vegetarianismo estrito, que também é conhecido como veganismo. É uma opção bem mais refinada, no sentido de que nós temos um pouquinho mais de dificuldade, né, de achar uma coisa totalmente vegana, quando o que tem aí de oferta sempre tem lácteos e ovos, então o veganismo já restringe isso, não utilizando nada, absolutamente nada de produtos animais, não somente no consumo dos alimentos, mas também na questão das vestimentas. Daí implicam vários fatores que eu não vou ter tempo para falar agora. Num processo ainda mais refinado e sutil, porque a ideia é ir sutilizando a existência, o crudivorismo vem logo depois do veganismo. Então, só se consome alimentos crus, ou tudo aquilo que for cozido não se cozinha mais do que as nossas mãos são capazes de suportar o calor, né? Então, esse é o ideal, porque nós não queimamos os valores nutricionais, as enzimas ainda ficam bem, as células e todos os componentes nutricionais dos alimentos ficam ainda bastante íntegros, né? E também um alimento que é comido cru, o nosso organismo tem um dinamismo muito mais rápido de metabolização, de nutrição e de eliminação, tá? Desliga para mim um pouquinho. E depois, por último, o frugivorismo. O frugivorismo, então, é uma opção que só come frutas. Daí, quando nós olhamos isso, nós vamos percebendo que vai sutilizando o campo. Mas tem mais um item aí que nós não colocamos, porque já é um item bastante sutil, que é o de viver de luz, e que tem um grupo imenso no planeta que não consome nada disso, não comem, não bebem, tem uma relação muito direta com o prana, com a vida, onde se sustenta a partir do prana. Claro que para uma pessoa chegar nesse nível, ela tem que ter muito refino e muita sutilização da mente para poder dominar o nosso paladar, que é um dos sentidos bastante difíceis de ser dominado, que é o paladar, né? Então, aí nós temos essa visão do vegetarianismo. Aqui uma torta com vários legumes e sementes e farinha integral. Mas qual é a melhor dieta, né? Sempre se pergunta qual é a melhor dieta, porque tem, assim, trocentas opções, e nós vamos ter que escolher a melhor dieta para cada um de nós, né? E o doutor Gabriel Cousen diz, a melhor dieta é aquela na qual dá um ótimo suporte físico, emocional, mental e espiritual, e ajuda você a ser um supercondutor da força divina. Estão vendo? Aqui eu repeti 2 vezes, desculpem. Então, assim, é uma dieta que ela não é apenas física, né? Nós estamos vendo que não basta apenas comer
arroz integral, verduras orgânicas, se as nossas emoções elas estão contaminadas por raiva, se a nossa mente está envolvida em energias muito negativas. O nosso campo espiritual ele perde a conexão. Então, criar condições de que a nossa alimentação, a nossa dieta, aquilo que nós realizamos todos os dias, possa nos dar um equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, e que nós possamos abrir um canal para ser um instrumento dessa força divina no plano da ação, né? E aí sim, talvez nós possamos chegar num ponto de equilíbrio quando aquilo que nós comemos está diretamente ligado com a nossa busca espiritual. Aqui também é um prato de panetone vegano. Ok, queridos, qual a melhor dieta, né? Nós temos as necessidades orgânicas diárias, e aqui nós não podemos negligenciar, aqui nós temos que ser responsáveis, não dá para nós sermos sem noção, tá? Uma escolha de uma alimentação onde nós não temos princípio de repor os macro e micronutrientes que necessitamos. Nós precisamos disso diariamente, proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. Não podemos negligenciar a nada disso. Os macro e micronutrientes têm que começar a fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, como que eu vou repor? Proteínas, carboidratos e lipídios, que correspondem aos macronutrientes, e como que eu vou repor vitaminas e minerais, que correspondem aos micronutrientes. Então, aqui nós vamos ver que existe um universo dos alimentos que dá para nós condições de nós aproximarmos um pouco essa ideia, né, de como que nós vamos repor isso. Isso é muito importante. Esse universo dos alimentos, nós estamos dando aqui esse universo segundo o universo vegano, tá? Não entra aqui nenhum produto animal, mesmo porque a pirâmide alimentar vegana já é considerada, aí eu tirei daqui, já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pirâmide altamente saudável e que repõe todos os nutrientes. Então, esse universo dos alimentos dá para nós uma garantia do que nós temos que comer diariamente para repor os macro e micronutrientes, né? Então, nós vamos ter aí a questão da proteína, que se bate tanto nessa tecla. É importante nós entendermos primeiro o que é uma proteína, né, queridos? São a composição de 20 aminoácidos, sendo que 8 são essenciais e tem que vir de fonte externa. A alimentação, ela tem que trazer esses 8 aminoácidos essenciais, porque o nosso organismo não metaboliza, né? Quando uma pessoa come carne, a carne ela é disponível, ela dispõe esses 8 aminoácidos com facilidade. Por isso que todas as pessoas que comem carne ficam falando da proteína. Mas é a única coisa disponível que ela tem. O restante é tudo que ela traz de estorvo metabólico, um preço muito alto para 8 aminoácidos que eu posso repor na cadeia alimentar do reino vegetal. Né? Então, nós podemos ver aqui, que nós temos nesse universo dos alimentos, nós precisamos ter um cereal, um feijão e uma semente. Aqui nós temos que fechar essa pirâmide aqui para repor as nossas necessidades proteicas, né? Que segundo a Organização Mundial de Saúde, um homem precisa de 1 grama de proteína por massa muscular. Se tem 70 quilos, 70 gramas diárias de proteína não animal, vegetal. Se é uma mulher, 0,8 grama, 60 quilos, 48 gramas de proteína. Mas essa proteína, nós
comendo de manhã, né, ao comermos de manhã o nosso leite vegetal, com amêndoas, com castanhas, com coco, com girassol, gergelim, nós já vamos ter uma grande quantidade de proteína ali, né? Chega no almoço, nós temos feijões, temos um gersal, temos arroz, nós já estamos fechando essa necessidade proteica. E isso aqui é importantíssimo. Na hora que nós batermos o olho no nosso prato, como veganos ou vegetarianos, nós temos que ter certeza que nós temos a combinação certa para fazer essa reposição necessária do nosso organismo, que a proteína faz parte do macronutrientes, né? Mas eu não preciso só de proteína, eu preciso de carboidratos, que eu vou conseguir aqui nos cereais, nas raízes, eu preciso de lipídios, que eu vou conseguir nas sementes oleaginosas, né? Então, isso compõe os macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios. Então, eu já vou ter aqui cereais, feijões e oleaginosas, eu vou ter essas três, eu vou ter tanto proteína, tanto carboidrato, quanto lipídios. Mas nós precisamos os micronutrientes, que são vitaminas e sais minerais. Os sais minerais nós vamos ter em abundância nas raízes, nos legumes, nos próprios cereais, principalmente o complexo vitamínico B, aqui das vitaminas, os vegetais, muitas vitaminas e também sais minerais, e as frutas, uma grande quantidade de vitaminas, né? Então, nós temos esse universo dos alimentos como um mapa para que nós não possamos perder as necessidades diárias. Olha no prato e veja se você tem tudo isso. As frutas não podem ser consumidas com a refeição do almoço, tá? Porque na refeição do almoço nós vamos estar dando preferência às proteínas, carboidratos e lipídios, e requer um tipo específico de enzimas, e muitos tipos de enzimas, e as frutas também são mais, elas necessitam de um tipo de enzima, porque ela digere muito fácil. Então, não é saudável nós comermos frutas como sobremesa, ou fruta logo depois do almoço, ou mesmo durante o almoço. Tem que ter 1h30, 2 horas, para que você coma uma fruta depois da sua refeição principal, tá? Então, né, nós vamos discutir bem melhor esse quadro aqui no curso online, né, que nós vamos ter aí quase 4 horas, 3 a 4 horas de teoria, falando sobre tudo isso. Pontos importantes para a nossa saúde, né? Se afastar dos alimentos nocivos, porque esses alimentos nocivos, eles vão depender, nós sabemos o que é nocivo, mas às vezes tem elementos que é nocivo para você e não é para mim, que é para mim e não é para você, tá? Por exemplo, uma banana crua, por exemplo. Nem todas as pessoas têm enzimas para digerir uma banana crua, e isso pode ser nocivo para um, pode ser muito saudável para outro, vai depender de cada um. E para isso, nós temos que estar atentos àquilo que nós comemos, como que aquilo que nós comemos reage no nosso organismo, se fica formando gases, se fica produzindo arroto, se fica gerando queimação estomacal, né? Então, esse alimento é um alimento nocivo para mim, eu vou ter que evitar. Ou eu consumi num momento onde eu estava agitada, com ansiedade, preocupada, irritada. Tudo que nós comemos nessas condições emocionais é 100% nocivo para nós. Nós temos que ter tranquilidade para comer. Nenhum animal come quando está cansado. Tá? Eu vejo aqui pelos nossos cães, eles comem bem quando eles estão tranquilos. Se eles correram, estão respirando ofegantes, eles deitam e não comem. Eles vão comer quando eles estão tranquilos. E não é isso que acontece conosco, seres humanos, né? Nós nos achamos seres superiores da raça, né? Desse grande
grande campo de seres que compõem o planeta Terra, mas nós fazemos muitas coisas que são inadequadas para a nossa vida. Introduz alimentos que tragam vida, um outro ponto importante. Alimentos mortos só vai gerar inércia nas nossas células físicas, vai gerar um estado tamásico, como diz o yoga, né? O estado tamásico é de inércia, de falta de vontade, a nível físico, o metabolismo lento, tudo parado, toda a água parada cria limo, né? Uma energia parada, a pessoa fica adoentada. Então, trazer alimentos que tenham prana, energia vital, que possam trazer vitalidade para o corpo, para a nossa emoção, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, que nós possamos trazer luz. Outro ponto importantíssimo é beber água regularmente, né? Nós precisamos, para poder, inclusive, compor o bolo fecal, nós precisamos de água. Existe muita propaganda em cima das fibras, mas fibra sem água não produz bolo fecal. Então, nós precisamos uma quantidade de água para poder fazer essa limpeza no nosso organismo, limpar os nossos rins, limpar o nosso fígado. Às vezes, a dor de cabeça durante o dia é até falta de água, né? A pessoa esquece de tomar água e daí ela fica com dor de cabeça, então tem que estar tomando água com regularidade. Outro ponto importante é como alimentos vivos e crus. Uma quantidade de alimento cru diariamente é importantíssimo, tá? Porque esses alimentos é que tem prana. O prana é a energia vital da vida. É esse prana que vai mobilizar toda a estrutura de cura dentro de nós. Prefira bons carboidratos. Então, esses bons carboidratos são os feculentos das raízes, do trigo integral, do arroz integral, de tudo que é integral, né? Nós vamos aí apresentar nesse curso muitos pratos deliciosos com os trigos, com o trigo, né, integral, com o arroz integral, com os grãos integrais. Nós vamos estar usando um carboidrato complexo, porque esse carboidrato complexo é diferente do carboidrato simples, que se transforma rapidamente em amido. Transformou em amido, açúcar no sangue, e daí a nossa diabetes, né, vai subindo, subindo, subindo. Escolha boas proteínas, um outro ponto importante, é a proteína do reino vegetal, tá, queridos? Porque a proteína animal, ela é cheia de estorvos metabólicos e que vai gerar inúmeras doenças, muitas doenças. O nosso organismo, ele digere muito rápido a proteína vegetal. É dito que uma boa alimentação vegetariana, em 2 horas já saiu do estômago. Saindo do estômago em 2 horas, vai para o intestino delgado. 2 horas depois, vai para o intestino grosso. Ali no intestino grosso, fica mais 3, 4 horas. Enfim, em 8 horas está saindo do nosso organismo uma boa alimentação. Uma alimentação com proteína animal, ela fica de 24 a 36 horas quando sai do organismo, porque há uma incidência muito grande de pessoas com prisão de ventre, pelo excesso de proteína animal, que tem uma fibra morta que não gera o peristaltismo, né? Prefira boas gorduras, essas gorduras são gorduras insaturadas, principalmente ômega 3, que vai fazer um processo maravilhoso de tirar essa gordura excessiva, esse mau colesterol do nosso organismo, né? Então, vamos dar preferência a essas gorduras, de preferência os óleos prensados a frio, óleo de oliva, azeite de oliva, né, extra virgem, azeite de óleo de linhaça, que é um dos melhores em ômega 3, mas ele é muito forte, você pode estar misturando meio a meio com o de oliva, tá? O óleo de coco, maravilhoso,
E aí vão ter outras gorduras muito boas, tudo prensado a frio. Fique longe do açúcar branco, né? Nós sabemos que o açúcar branco, ele gera... Opa, desculpa, queridos, estou adiantando aqui um negócio. O açúcar branco, ele gera todos os tipos de doenças inúmeras, que o William Duft, aquele que escreveu Sugar Blues, um livro maravilhoso sobre o açúcar dos anos 80, ele fala tudo que o açúcar destrói, e termina o livro dizendo que destrói até a alma, tá? Porque um índice alto de açúcar branco submete o consumidor a uma oscilação muito grande do corpo emocional. As emoções oscilam muito, altos e baixos, e a pessoa fica assim muito perturbada mentalmente também, tá? Aqui é uma maionese com um creme de castanha. E aqui nós temos, então, a pirâmide alimentar vegana, né? A pirâmide alimentar vegana, ela mantém os moldes da pirâmide tradicional. A base dessa pirâmide são os cereais integrais, né? Porque vocês estão vendo aí que são os carboidratos. Depois, o segundo patamar são os legumes, verduras e frutas, toda a gama das vitaminas e sais minerais. Já no terceiro patamar, nós vamos ter os alimentos ricos em cálcios, aqueles bem verdes, como brócolis, couve e muitas amêndoas, castanhas, né? Que nós vamos ter uma grande quantidade de cálcio. E os feijões, nozes e leguminosas, que compõem a proteína. Então, o terceiro patamar é a proteína, e o último patamar é ômega 3, vitamina B12 e vitamina D. Tudo isso nós não podemos esquecer, lá na base da pirâmide, a água, e lá em cima, exercícios físicos diariamente, né? Porque nós só vamos fixar a vitamina D com exercício físico, né? Nós só vamos potencializar todo o metabolismo no nosso corpo, melhorando o peristaltismo, melhorando o intestino, melhorando a circulação, se nós temos exercício físico. Faltou exercício físico, o alimento por si só, ele vai ficar carente de completar o movimento metabólico dele, que o exercício vai nos ajudar muito, muito mesmo, certo? Aqui, dados importantes, né? Eu estou sintetizando, né, queridos, para a gente ser rápido, porque tem 1 hora só. Então, esses dados importantes é porque eles realmente são importantes. O nosso cérebro, ele vai funcionar melhor quando nós concentramos a nossa alimentação naquela parte mais baixa da cadeia alimentar, que são os carboidratos, as vitaminas, né? Os lipídios e ali, sais minerais, carboidratos, sais minerais e vitaminas. O nosso cérebro funciona muito melhor. Uma alimentação vegana, ela vai diminuir a toxicidade do intestino, de 24 a 36 horas que leva uma comida crua para passar pelo intestino, de 40 a 100 horas para uma comida com proteína animal. Então, é uma diferença muito grande mesmo, quando nós estamos em 24 horas numa alimentação vegetariana, nós estamos com o nosso organismo sempre limpo. E uma alimentação com proteína animal, ela sobrecarrega, ela pesa, ela exige do metabolismo, o intestino fica preso. Se o intestino está preso, 70% a 90% dos principais neurotransmissores são produzidos no intestino, e nós comprometemos toda a nossa capacidade cognitiva. Taxas altas de câncer e doenças degenerativas em alimentos transgênicos, né? Isso virou uma febre, nós já não temos mais controle disso, principalmente aqui no Brasil, que não é exigido que tenha no rótulo que seja transgênico, né? Vocês estão vendo que num país sério
isso vai ter como premissa básica, já que o transgênico, ele altera o gene, né? Então, é uma mutação ali genética daquele grão, e tanto é que nós vamos ter aí coisas assim, alimentos transgênicos que nós nem achamos que são transgênicos e são, tá? Então, estar mais atento com o consumo de transgênicos. Outro ponto importante, para produzir 1 quilo de proteína animal, nós precisamos de 6 quilos de proteína vegetal. Então, por isso que essa conta nunca fecha, né? Nós estamos aí desmatando o planeta Terra para poder produzir muita comida para o gado que é produzido para o abate, né? E é uma quantidade de grãos que, se nós deixarmos de produzir artificialmente esses animais para o abate, nós teríamos alimentos para toda a humanidade, né? E aqui tem um outro item que eu não pus, mas eu vou falar, né? Se para 1 quilo de proteína animal eu preciso de 6 quilos de proteína vegetal, nós também tem uma pesquisa que diz para cada 1 quilo de carne que se compra, o comprador deveria trazer 7 quilos de esterco, tá? Que são as fezes animais. Então, olha só, para uma pessoa que mora num sítio, até que 7 quilos de esterco ajudaria muito bem a fazer a compostagem. Agora, para uma pessoa que mora num apartamento e come 7 quilos de carne por semana, seriam 49 quilos de esterco que teria que estar na sala, ou na cozinha, ou no quarto, não sei onde que ela vai guardar. Mas isso é sustentabilidade. Se fala tanto de sustentabilidade, mas nós não cuidamos desses detalhes e nem cuidamos do nosso lixo, nem nada disso, né? Então, estamos um pouco longe de uma vida sustentável. A ONU confirma que 70% das doenças modernas provém do consumo de produtos de origem animal. Claro, isso também é falado por diferentes médicos que estão comprometidos com a saúde. Mas quando a ONU fala, então a ONU tem poder, né? E se ela fala que 70% das doenças modernas provém do produto de origem animal, é importante nós lembrarmos que em 1930, o consumo mundial de carne durante o ano inteiro se consome hoje em um dia. 1930, se consumia X de carne o ano inteiro, para toda a população do planeta. Hoje, essa mesma quantia se consome em um dia, tá? Então, lógico, já vão me dizer que a população aumentou. Queridos, aumentou, mas não aumentou tanto assim, para consumir um ano inteiro, e agora se consome em um dia. Né? Então, o grau, a quantidade de seres que estão sendo abatidos é alarmante, alarmante. Nós não temos como lidar com um planeta sem violência. Tolstói já dizia isso, que enquanto houver violência com os animais, nós vamos estar reproduzindo essa violência entre os homens. Tá? Então, o nosso nível de respeito com os animais nos possibilita melhorar o nosso respeito entre os homens. Então, nós precisamos abrir a nossa capacidade de compaixão para saber que esses seres estão aí cumprindo um ponto da evolução tão importante quanto é a minha, a sua, de todos nós. Nós estamos aqui para evoluir, para atingir um nível de consciência. Se esses animais são abatidos, eles são interrompidos no seu processo do desenvolvimento da consciência, né? Eu não tenho tempo para falar disso agora, mas no curso vou estar falando esse lado espiritual do alimento, que geralmente é escondido, né? Porque a alimentação consciente é só proteína, só bababá, não é nada, não é só isso.
Existe todo um lado oculto que está aí e que nós fazemos parte, nós estamos ignorando que somos seres terráqueos e todos nós dividindo esse planeta. Tem um ponto importante que se chama o relógio cósmico. Deixe só ver que horas tem. O relógio cósmico são 3 períodos por dia, né? E aqui que a gente se baseia o que comer. O período de eliminação, que corresponde das 4 ao meio-dia, né? O período de nutrição dá ao meio-dia às 20 horas, o período de repouso das 20 às 4 da manhã. Já deveríamos estar dormindo, porque às 4 seria bom a gente levantar. Então, olha só, se o período de eliminação é das 4 da manhã ao meio-dia, porque todos os 5 principais órgãos, eles estão preparados para eliminar as toxinas do corpo. Intestino, fígado, rins, bexiga, pele e pulmões. De manhã, esses 5 órgãos atuam para pôr para fora essas toxinas. Então, se eu começo o dia comendo alimentos geradores de toxinas, eu vou pôr para fora quando? Né? Então, eu tenho que comer de manhã alimentos que possam dar capacidade de carregar essas toxinas para fora do corpo, né? E dentro da nossa visão, frutas, é o alimento mais ideal, frutas pela manhã. Esse negócio de pão com salame, a morte dela, ovo frito e ovo cozido, não dá. Se nós quisermos ter saúde, nós temos que dar condições do nosso intestino funcionar pela manhã. Pão com ovo já vai travar o tal do intestino, não tem como ele trabalhar comendo pão já de manhã cedo. Precisamos gerar um alimento que tenha vida. Então, o alimento matinal é o superalimento. Compor esse alimento matinal com leite vegetal, fazendo smoothie, ou tomando suco verde, ou tomando suco de frutas, ou comendo fruta, regiões mais frias, umas frutas assadas ou cozidas, né? Então, importante nós comer um alimento que seja um super alimentos, né, com vários, aí nós podemos trazer vários elementos que possam nos ajudar nesse processo de nutrição matinal, como o levedo de cerveja, a lecitina, como a espirulina, clorela, maca, goji berry, óleo de coco, várias coisas que nós podemos estar incluindo pela manhã para ajudar nesse superalimento e possibilitar que o nosso organismo ponha para fora as toxinas do corpo. Somente ao meio-dia, até às 20 da noite, que corresponde ao período de nutrição. Ou seja, de manhã se come pouco e leve. Ao meio-dia se come de forma que nós possamos repor o universo dos alimentos macro e micronutrientes. Proteínas, carboidratos e lipídios, vitaminas e sais minerais, que é o componho que nós precisamos. Tá? E à noite, alimentos leves também. Nada demais, de pesado, proteína animal à noite é muito pesado, o fogo no céu, o sol já se pôs, o nosso fogo digestivo vai estar mais fraco, a comida noturna tem que ser sempre leve, se nós quisermos ter saúde e não engordar, tá? Para engordar é só comer bastante à noite, principalmente proteína e carboidrato simples, né? Pão branco, pizza branca, pizza com 4 queijos, 5 queijos, que hoje tem até 5 queijos. Então, a escolha é nossa, tá? Estão dizendo que tem até 7 queijos. Então, olha só, se um queijo já faz um estrago, imagina 7. À noite, o jantar deveria ser leve, de manhã, o alimento leve, ao meio-dia, substancial. Porque ao meio-dia, das 10 às 2 da tarde, é o horário
cósmico do elemento fogo. É onde nós temos maior fogo digestivo. Então, nós vamos compor os macro e micronutrientes, ok? Eu acho que eu já estou quase terminando, porque o tempo está esgotando. Daí nos perguntam, né? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui nessa palestra já ouviram essa pergunta. Se vocês não comem carnes, ovos, laticínios e produtos derivados de animais, o que é que vocês comem? Tá? Então, eu trouxe isso aqui. Olha o que nós comemos. Queridos, nós conseguimos comer tudo isso durante a semana? Não. Né? Porque é uma variedade imensa de opções, certo? Então, é só começar a abrir. As infinitas possibilidades estão aí, para que a gente tenha uma vida feliz e muito saudável, né? E daí eu vou, só para terminar, tá? Eu queria que você olhasse essas imagens e perguntasse para você, como que eu me sinto vendo isso? Não vou falar nada. Porque isso é alimento que é vendido por aí. Como que eu me sinto vendo isso? E como que eu me sinto agora vendo isso? Luz, muita luz. Só luz. Não é verdade? Então, existe uma diferença muito grande entre uma alimentação animal e uma alimentação vegetal. Além de todas as questões de saúde, ideologia, espiritualidade, nosso futuro e a sobrevivência do nosso planeta depende da nossa consciência em adotar uma alimentação que não produza impacto ecológico. Falamos tanto de ecologia, erguemos tantas bandeiras e quando chega na hora de nós comermos, nós esquecemos o impacto que nós produzimos no momento em que nós escolhemos aquilo que nós estamos compondo o nosso prato. Tá? Ok, queridos, Harion, aqui é a galera na Chacarananda, fazendo comida, na horta, fazendo suco, também meditando, né? Muita meditação, tá? Então, agora, nós vamos abrir um pouquinho para a pergunta. Ok, queridos? E daí? Quem quiser perguntar? Eu tenho uma pergunta. Pode abrir o vídeo. Pode perguntar, Miriam. Até vou abrir meu vídeo aqui. Opa! Tá. É o seguinte, o tomate ele é considerado uma fruta. E aí, a gente come ele junto? Olha, depende a visão, tá, Miriam? Ele é considerado um legume. Ele não é uma fruta. Se você vai medir pelo nível de frutose de um tomate, de uma maçã, de uma laranja, de uma pera, de uma banana, é totalmente diferente. Ele é um legume, ele é um fruto, assim como é a berinjela, a abobrinha, pepino, é o tomate, é um legume, tá? Obrigada, já imaginei que tinha a ver com a frutose, então pronto, obrigada. Nada. Mais alguém, queridos? Não sei se tem no chat alguma pergunta. A Michele pode ver para mim, Michele? Aqui, já vi que é ótimo comer tomate à noite, é verdade? A Rúbia pergunta. Assim, o tomate, ele é um alimento ácido, né? Então, nós vamos ter que cuidar um pouquinho, tá, queridos? Um alimento ácido, ele tem que sempre ser consumido numa hora onde o nosso fogo digestivo está mais forte, que seria no período das 10 às 2 da tarde.
E também o tomate ele vai ter um efeito muito maior cozido do que cru por causa do licopeno, né? Que vai ajudar muito no coração. E que vai ser, quando cozido o tomate, libera mais o licopeno, que vai ajudar muito prevenindo problemas cardíacos, né? Aqui pergunta a Eliana se é possibilidade de emagrecer mudando a alimentação. Total, querida. Venha para Chacarananda, fique aqui uns 3 meses, tu vai ver quantos quilos tu vai perder. Sem dúvida. E assim, se você quiser fazer na sua casa uma alimentação para poder perder um pouco de peso, não coma mais carboidrato depois das 18 horas. Última porção de carboidrato até as 18 horas. E não carboidrato simples. E tirar o açúcar da sua vida e aumentar exercícios. Pronto. Né? Tenho mais uma perguntinha. Pois não, pode perguntar. Feijão de vagem, ele vale como um feijão? Aonde que o feijão de vagem fica na pirâmide? Ah, travou, né, gente? Oi, gente. O sinal lá na Chacarananda é bem ruim. Pode ter caído a internet lá, daí a gente pode aguardar uns minutinhos para ver se a Laura volta. Ok. Pois não, Júlio. Pode perguntar, querido. Estou sim. Claro, então, querido. Eu estou aqui num processo ainda de desintoxicação. Agora estou terminando um curso de chefe profissional. E, enfim, né? Mas eu tenho umas dúvidas que
nesse período todo da pandemia, eu tive uma queda muito brusca de alguns nutrientes, por exemplo, vitamina B12 e a vitamina D. Minha vitamina D hoje, aliás, esse mês anterior estava em 9 de vitamina D. E a vitamina B12 estava em 200, eu acho. Isso devido às tantas outras coisas, não sei né? como tu tá vivo, então, com uma vitamina B12 em 200. Sim, e a D em 9. Daí eu estou suplementando com tudo, né? O meu medo maior era por causa do Covid e tal. Em relação a essa, digamos assim, quando a gente come algumas coisas que não deve, eu, infelizmente, né? Mas estou me desintoxicando. Qual o processo ideal para você fazer essa desintoxicação? Você partir novamente para uma alimentação mais saudável. E em relação às escolhas alimentares, a proteína de soja não tem nada de prana, né? Eu vou Não, pode substituir tirar fora. a proteína de soja, que uma época era tão valorizada, né? Agora não é tanto, né? Aliás, não tem nada, né? E como é que é aquele queijo de tofu, né? Estou tentando colocar o queijo... Tofu. Isso. Tá. Essa Então, assim, Júlio, proteína, nós temos que tirar a soja fora, tá? A soja não é o melhor alimento, altamente descalcificante, transgênica, ácida, gera muita inflamação no organismo, péssima. Então, tire fora. O máximo que você vai usar é um tofu orgânico, que daí não é de uma soja não transgênica, e ele, quando faz o tofu, né, que é o queijo, já fermentou fora, e essa acidez sai fora. Então, quando você come o tofu, você já come um alimento sem acidez, tá? Então, você pode estar usando. Mas, assim, o que nós vamos repor de proteína? É feijão, arroz e gergelim. Feijão, arroz e gersal. Feijão, lentilha, arroz, lentilha e amêndoas, tá? Isso é proteína. Salada de abacate com folha verde, um feijão e arroz ao meio-dia, proteína, eu já tenho o que eu preciso. A proteína está nessa combinação. Eu não preciso estar utilizando a soja para repor a proteína, porque a pior fonte de proteína vegetal é a soja, né? E você pode fazer, sabe, Júlio, o leitinho matinal. Você aprendeu aqui, retome esses leites, faça leite de coco, de amêndoas, de castanhas, né? Isso você já vai repondo e eliminando as toxinas do teu corpo, porque parar de tomar os leites e derivados já é uma gordura muito pesada que o organismo não consegue eliminar. Isso tudo fica retido. E assim, dê preferência para cuidar do teu fogo digestivo. O teu fogo digestivo tem que ser nota 1000. Você comeu, digere, nutre e elimina. Se você percebe que isso não está acontecendo, as toxinas estão retendo. E se essas toxinas ficam retidas, comprometemos todo o sistema dos nossos sistemas do organismo, que são os principais sistemas orgânicos, tá? Principalmente começando pelo digestório. Então, assim, comi, digeri rápido, daqui a pouco estou eliminando. Ótimo, isso é uma boa alimentação. E exercício, né, querido? Exercícios, tá? Você também fez curso de professor de yoga, né? Fazer ao menos o Surya Namaskar diariamente, importante. E parar de comer tanta doçura, porque a gente é louco por doce, mas, cortar. Faz o seguinte, escolha um dia na semana que tu senta no sofá e come um pouquinho. E não fica comendo todo dia, porque o organismo não metaboliza isso tudo fica retendo e toxinas no corpo. E essas toxinas não saem com facilidade. Tem pessoas que digerem fácil e tem pessoas que retêm, né? Ok, Júlio? Obrigado.
Obrigado, prof. Começa a levar o teu cachorro para caminhar todo dia, 45 minutos por dia ou 3 vezes por semana, caminhando, chega em casa, faz um suco verde, chega em casa, faz um leitinho, faz uma sopinha à noite, pronto, está resolvido. Não fique tão preocupado com a questão da proteína. Agora, cuide da tua B12, tá? Cuide mesmo, Obrigado. Suplemente ela com bastante urgência. Gratidão. Tá? Obrigado. Gratidão a você. Queridos, mais alguém gostaria de fazer uma colocação ou perguntas? Laura. Oi. Oi, Michele. Tem algumas perguntas no chat que, quando caiu, não foram respondidas. Algumas pessoas voltaram. Não sei se tu quer responder as perguntas do chat ou quer responder depois. Então tá, se tiver alguém que fez pergunta no chat que está ao vivo, nós respondemos, se não, não, né? Isso aí a pessoa pode perguntar, daí eu né? acho que... Porque essas pessoas, todas as pessoas que estão aqui estão no grupo do WhatsApp, não é verdade, Michele? Isso mesmo. Daí poderíamos levar essas perguntas, tu pode levar essas perguntas para o WhatsApp? E eu respondo lá, daí todos ficam sabendo? Ótimo. Então tá, gratidão, Mi. Mas tem alguém que está querendo perguntar? Sim, eu gostaria. Quem que está aqui? Ah, pois não, Fernanda. Eu não Pode sei falar, querida. Perguntado, porque eu cheguei a sair. Quando a gente cozinha, por exemplo, almeirão, chicória, couve, chega a perder muitos nutrientes, esses alimentos? Tem que ser muito rapidinho, né? A couve, o ideal é o suco verde, comer ela crua ou ela feita mineira, aquela couve rapidinho que você dá uma refogadinha muito rápida, escureceu, já oxidou, perdeu vitamina C, já complicou o ferro, né? E o importante dessas folhas escuras, porque elas têm um equilíbrio de cálcio e magnésio, que é o equilíbrio ideal para poder fixar o cálcio no organismo, nós temos que ter o magnésio. E essas folhas escuras têm na proporção certa. E quando nós cozinhamos demais, que fica até meia escurinha, porque ela oxidou, perdemos esse equilíbrio, né? Então, o ideal é essas folhas verdes, o máximo, refogar muito rapidinho ou dar preferência sempre para comer crua, né? Boa noite, Ei, Laura. Fernanda. Boa noite, Alice. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. A couve pode congelar? Como a couve pode congelar? Olha, eu não congelaria folha verde nenhuma, porque vai perder o prana e a vitamina C, tá? E a base da folha verde é o prana e a vitamina C. No momento que congela, perdeu. Ah, ok. Né? Ok, gratidão. Tá, querida? Então, é melhor você deixar, se você compra a couve, se não tem no seu quintal, lava, põe num pacotinho plástico e deixa na geladeira e usa. Em 5 dias ela está perfeita, o prana está ali ainda. Depois ela começa a amarelar, pode jogar fora que não tem mais prana. Ok, gratidão, Laura. Gratidão. Então tá, queridos. Mais alguém? Senão a gente conclui o nosso bate-papo de hoje. Então tá. Agradeço, né, e peço desculpas aí pelo ocorrido, mas independe de nós, né? Essa questão de internet é assim mesmo, e ainda mais aqui no meio do mato, as coisas ficam mais difíceis. Então tá. Queridos, agradecemos a todos vocês, mas vocês estão lá no WhatsApp, do grupo do WhatsApp, né? E eu vou, então, responder essas perguntas lá,
tá bom? As perguntas que a Michele levou daqui para lá. Agradeço a todos, uma boa noite, bom revê-los, né? Principalmente aqueles que faziam muito tempo, Eládia, Franci, Júlio, aí a Rose eu estou vendo sempre, a Dulce, a Fernanda também, né? A Alice, mas